Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema e fundador do site Cinema em Cena, e eu assisti a sexta temporada de Black Mirror. Custei a ver a sexta temporada, eu já assistia as outras temporadas, e essa sexta temporada ela é composta por 5 episódios. Mas antes de falar dessa temporada, eu acho que é interessante, até para poder analisar se essa temporada, qual o resultado dessa temporada, por que caminho ela seguiu e se esse caminho foi eficiente ou não, eu acho que é interessante a gente ver qual que é a proposta da série, lembrar qual que é a proposta da série. O próprio título da série, criada pelo Charlie Brooker, já explica um pouco disso, né? Black Mirror, espelho negro. Ele está falando da superfície das telas. Então está falando da tela do celular, da televisão, do computador e como o nosso apego por tecnologias, por novas tecnologias, afeta a nossa convivência e sociedade, a dinâmica entre as pessoas e a sociedade de um modo geral. Essa é a proposta original do Black Mirror e que a série desenvolveu muito bem através de episódios ao longo das temporadas iniciais. Na terceira temporada, se eu não me engano, acho que a série nasceu na BBC de Londres, o Charlie Brooker, se eu não me engano, é britânico, e depois ela foi adquirida pela Netflix a partir da terceira temporada, que inclusive tem um dos melhores episódios de toda a série, que é o San Junipero, eu acho. San Junipero, eu acho que o título é um ou outro, que é um episódio lindíssimo. E a série, muitas vezes, através de narrativas de ficção científica, na maior parte das vezes, ficção científica ou fantasia, criava alegorias interessantes que acabavam não só funcionando como entretenimento, mas apontando um espelho, negro ou não, para a cara da sociedade, para a gente poder ver a nossa obsessão com engajamento em redes sociais, com likes e dislikes e curtidas e compartilhamentos, ou a maneira como isso afeta a nossa relação com a realidade, ou a importância que nós damos a elementos reais, palpáveis, ou não, ou a gente dá mais foco para avatares virtuais em detrimento das pessoas que a gente realmente conhece, né? Então esse equilíbrio, essa dinâmica é algo que a série analisava muito bem através dos seus episódios. Essa sexta temporada, e aí a gente começa a questão que eu acho que vale a pena apontar, ela parece ser uma outra série. A sexta temporada de Black Mirror tem 5 episódios. Joan is Awful, o segundo episódio Loch Ness, o terceiro episódio Beyond the Sea, o quarto episódio Maisie Day e o quinto episódio Demon 79, 69. Aí seria uma outra série com outra proposta, 69. Desses 5 episódios, nós podemos dizer que 2 deles têm uma abordagem de ficção científica / fantasia. 2 tem uma abordagem muito mais de terror, como, por exemplo, pessoas que passam pela rua, como nesse momento aqui, tocando música em alto volume, que é um terror, principalmente porque existe uma regra que é quanto maior o volume, mais proporcional, isso é inversamente proporcional ao gosto da pessoa que está ouvindo. Enfim. Então, esses 5 episódios, eles traçam um painel de uma série que é completamente diferente dos outros episódios. Eu até li uma entrevista do Charlie Brooker dizendo que ele quis se dar a carta branca para fazer o que ele quisesse com os episódios. Assim, né, ele criava os argumentos, mas os roteiristas, os diretores de cada episódio podiam levar para que lado. Ele não queria ditar regras. Ok, bacana, mas é Black Mirror, né? Então, será que não seria melhor ele criar uma outra série? Porque essa sexta temporada, eu não vejo muita distinção para, por exemplo, Além da Imaginação, né? Episódios, como eu falei, eles têm eles vão muito mais para o caminho do terror e do sobrenatural do que da ficção e da fantasia. E pior, as alegorias referentes às novas tecnologias relacionadas ao convívio em sociedade se perdem ou são inexistentes, porque não se encaixam nessas novas propostas. Eu citei os 5 episódios, mas esses 5 episódios eles têm na ordem em que eles são listados no site da Netflix. Porque também varia imensamente em termos de qualidade. Então, eu vou falar agora dos episódios, mas eu vou falar em relação aos meus favoritos. Vou começar pelo que eu menos gostei, e aí eu vou caminhando para os que eu mais gostei. O que eu menos gostei é o quarto episódio, que é o Maisie Day, que é um episódio que se passa no início dos anos 2000. Aliás, isso é algo curioso também nessa temporada, porque esse passa no início dos anos 2000, tem o Demon 79, que se passa em 79, o Beyond the Sea se passa em 1969, então até em termos de ambientação das histórias, cronologicamente falando,
a série, ela, né, o olhar futurista é menos presente. Mas se passa no início dos anos 2000 e a gente acompanha uma paparazzo vivida pela Zazie Beetz, que ela fotografa um cara e um momento íntimo do cara, e o cara acaba sendo exposto enfim, acontece uma tragédia, e ela decide não tirar mais fotos, não atuar mais como paparazzo. Aí corta, a gente conhece, eu não vou dar spoiler, tá? Nesse vídeo, eu já avisei no título, mas ó, o título fica embaixo. Mas é só tô dando a premissa. E aí corta, a gente vê uma atriz, que é uma atriz que está filmando uma série, e ela está se drogando a noite inteira, e ela sai para comprar mais drogas, se eu não me engano, e aí acontece algo, enfim, e essa atriz passa a ser um alvo dos paparazzi, e essa paparazzo do início tenta fotografá-la. Primeiro, não tem absolutamente... A questão, como eu já falei, da tecnologia se perde. Em termos de alegoria, a fascinação por celebridades, ou a exploração de celebridades, ou a falta de limites, é algo que aqui nesse episódio não tem nenhum tipo de ligação com, de novo, tecnologia, redes sociais, até pela ambientação da história. Então e nem é um comentário, vale a pena dizer isso, não é nem um comentário sobre o fascínio das pessoas com celebridades, ou a busca pela fama, ou a falta de limites entre o privado e o público. Não é nada disso, é porque o objetivo aqui, obviamente, é contar uma história. Dá até para ver, assim, pensaram na reviravolta, numa coisa que acontece no final do episódio, e acharam a ideia muito legal, e decidiram construir um episódio inteiro só para justificar aquele desfecho. É muito claro que é isso, tanto que nem encaixa. E tanto que é o menor dos episódios, porque eles não conseguem encontrar muito o que dizer até chegar onde eles realmente queriam chegar. E como não existe tanto que eles colocam personagens, não tem nada a ver com nada. Tem um garçom lá, um gerente de uma lanchonete beira de estrada, que eles dão um tempo danado, cara, não tem importância nenhuma. Então vocês veem que eu tô enchendo linguiça mesmo, só para aumentar um pouquinho a duração. E como não há uma coesão narrativa, quando se chega ao final, a reviravolta não funciona. Não é, por exemplo, igual From Dusk to Dawn. Como é que é Meu Deus, o título em português? Enfim, o filme do Robert Rodrigues e com Tarantino, que é com George Clooney, o próprio Tarantino, Juliette Lewis, Harvey Keitel. Um Drink no Inferno. Um Drink no Inferno. Que é isso, é uma proposta, né, de se ambientar numa realidade, até que chega um momento, há uma mudança no registro do filme, uma mudança de gênero. E funciona muito bem. Aqui não funciona. E é um episódio que parece mais uma desculpa para como eu falei, para um choque final do que algo coeso. O segundo episódio que eu menos gostei é o Loch Ness, que é o segundo episódio cronológico da Polônia. Minha gata está fazendo bagunça na sala. Que é o segundo episódio na cronologia lá da lista da Netflix. E é um episódio, de novo, que ele não tem um registro. A questão tecnológica não se aplica. No máximo, ele pode ser considerado como uma crítica à fascinação das pessoas nos dias de hoje pelo true crime, seja o documentário ou ficções baseadas em crimes verdadeiros. Né? Porque conta a história de um casal de cineastas recém-formados. Eu esqueci o nome da atriz. A atriz é uma atriz excelente, que inclusive faz uma série muito boa chamada Industry. E eles vão na cidadezinha que esse cara cresceu e teve um crime no passado dessa cidade. Eles decidem fazer um documentário sobre esse crime que aconteceu e enfim, vai se desenvolvendo a partir daí. Mais uma vez, é algo que não está ligado à tecnologia, que não está ligado à fantasia e que de um ponto de vista de registro, não tem nada a ver com 90% dos episódios de Black Mirror até hoje. E o comentário sobre a fascinação com o true crime, a exploração de traumas, tanto traumas alheios quanto traumas pessoais, o cinismo que há nisso, ou que pode haver nisso, e o cinismo, e aí sim, a exploração dessas tragédias por parte de empresas grandes, como por exemplo a Netflix, que é inclusive, se o Barbie critica a Mattel, esse episódio, essa temporada de Black Mirror tem pelo menos 2 episódios em que a Netflix, aqui tratada como Streamberry, ela é altamente criticada. Mas fora isso, de novo, e é uma reviravolta, digamos assim, de novo, sem dar spoiler, que eu acho absurdamente previsível. Apesar das performances boas e tal. Então, quer dizer, a ambientação na cidadezinha, mas é interessante, mas mesmo assim o episódio não consegue nem adotar
uma estética, digamos, que reflita o true crime, mesmo quando ele está né, representando o que eles fazem dentro do episódio, o true crime, ele não consegue nem soar crível nesse momento. Então, de novo, eu acho que é um episódio que eu não sei o que ele está fazendo em Black Mirror, e eu acho que nem funcionaria se não fosse Black Mirror também. Depois vem o Demons 79, que é o episódio que aí eu já começo a achar mais divertido, mas embora também, de novo, uma coisa mais ligada a terror, e a terror e ao sobrenatural do que qualquer outra coisa. Não vou ficar me repetindo, porque eu já falei isso várias vezes, mas que é a história de uma mulher que é indiana, que trabalha numa cidadezinha na Inglaterra, parece que é uma cidadezinha, numa loja de departamento, é vivida por uma atriz excelente chamada Anjana Vazan, e um dia ela pega um talismã para o ocidente e acaba invocando um demônio. E esse demônio assume também a forma de um ator excelente chamado Paapa Eziedu. E esse demônio fala com ela: você tem que matar 3 pessoas nos próximos 3 dias, senão vai haver o apocalipse e o mundo vai acabar. O que faz esse episódio fugir do convencional é que ele tem uma pegada de humor muito boa. O humor do episódio é muito interessante. E ao mesmo tempo que ele cria uma sensação de angústia crescente pela situação da personagem. Embora a gente pode dizer aqui e ali, nossa, ela né, faz isso fácil demais, ela é convencida a isso ou aquilo fácil demais. Ok, mas o propósito ali não é ser crível, é criar uma narrativa que ao mesmo tempo tenha humor e evoque o terror de um apocalipse que pode estar se aproximando. E o episódio faz bem isso. De novo, não encaixa com Black Mirror, mas o episódio faz bem, desenvolve bem a sua proposta. Ele não, embora seja Demônio 79, e ele inicia adotando uma estética que remete a filmes da década de 70, né, o início inclusive com o zoom, e a textura da imagem, da fotografia, remetendo a película já desgastada, etc. Enfim, o episódio não consegue nem ser coeso para manter isso de maneira coesa durante todo o episódio. Então, assim, parece mais uma muleta do que algo que seja importante para a narrativa em si. O segundo episódio que eu mais gostei foi o Joanne's Awful, que é o primeiro, que aí a gente começa a entrar realmente na coisa da tecnologia e da ficção, e que conta a história de uma mulher vivida pela Annie Murphy, que um dia o cotidiano dela passa a virar episódios na Netflix /Streamberry. Chega à noite, tem um episódio que entra no ar contando o que ela fez durante o dia e retratando uma visão ainda pior do que as coisas que ela faz. E isso, obviamente, arruína a vida dela. E ela é interpretada pela Salma Hayek nesse episódio, dessa série dentro do episódio. E é um episódio que ele constrói muito bem a angústia crescente e a situação cada vez mais desesperadora dessa personagem, ao mesmo tempo em que não abandona o humor que vem do absurdo da situação. E eu gosto também da diferenciação da fotografia do que seria, entre aspas, o mundo real para a série dentro do episódio, em que você já vê uma estilização maior e uma dramatização maior, como se buscasse criar um melodrama a partir do drama da vida dela. Então eu gosto desse contraponto na fotografia. E eu acho que a história desenvolve bem a sua premissa, inclusive indo até um ponto de, peraí, vamos ver se isso realmente acontecesse, até que ponto nós podemos expandir essa história. Né? E aí incluindo reviravoltas que são interessantes, mas que não chegam a ser exploradas de uma maneira como poderia ser. Renderia muito mais pano para manga essa premissa, e principalmente a ideia que se desenvolve no terceiro ato, do que eles exploram em si. Mas aí vem as limitações, aí eu imagino de orçamento, de tempo, da proposta para se encaixar, para ser um episódio e não ser um filme, embora, como eu vou falar, o último episódio tenha a duração de um longa-metragem. E eu acho que isso talvez limite um pouco. Mas é um episódio que funciona muito bem e funciona como uma alegoria dessa necessidade de muitos de autoexposição, de viver uma vida que é pública e os elementos negativos que surgem disso. E também sobre a maneira como os nossos avatares, as nossas personas públicas, seja o avatar de rede social, ou seja, no caso, uma dramatização em uma série, foge do nosso controle e muitas vezes não representa exatamente quem nós somos, mas nós pagamos pela percepção alheia daquilo. Então eu acho interessante. Mas o episódio que eu mais gostei é o terceiro episódio na lista da Netflix, que é o Beyond the Sea, que é um episódio de 1h20 de duração, com o Aaron Paul, o Josh Hartnett, a Kate Mara, e que conta a história, como eu falei, se passa em 69 é alternativo, digamos, em que 2 astronautas que estão numa missão longa no espaço, para eles, né, acho que provavelmente a série não deixa isso muito claro, mas provavelmente o episódio deixa isso muito claro, mas provavelmente é para que eles não enlouqueçam com anos de tédio nessa nave, eles conseguem se linkar
há versões deles, robóticas, androides, na Terra, que convivem com as suas famílias. Então eles mantêm uma vida familiar e eles conseguem, né, eles transmitem, digamos assim, a consciência deles para suas versões Android. Até que acontece uma tragédia, claro, tem que acontecer, né, alguma coisa que mude essa harmonia para que a história, né, a narrativa se desenvolva, e a gente vai ver as consequências disso na relação dos dois astronautas, a relação deles com a família, etc. É interessante porque, de um ponto de vista de exploração, de tema, a ideia da consciência e do contraste para o mundo exterior, do nosso externo com o nosso interno, né, a maneira como a consciência, obviamente, nos define, mas até que ponto essa identidade vai se refletir na maneira como as outras pessoas nos enxergam, o episódio desenvolve bem essa ideia. É interessante a maneira como a gente percebe essa dinâmica entre os dois, entre eles, os seus androides, entre as famílias e os androides. O que uma boa ficção científica faz: criar uma premissa e explorar tematicamente, não só em termos de trama, mas tematicamente essa premissa. E esse episódio faz isso muito bem, sem falar que conta com atuações fantásticas de todos eles, especialmente do Aaron Paul. Não, o Josh Hartnett, todos são muito bem. É um episódio, como tendem a ser, né, episódios de séries como Black Mirror, que não é um episódio que vai terminar com você se sentindo bem em relação à humanidade, mas eu acho que o episódio justifica o seu desfecho, as suas reviravoltas mais pesadas, né? Não é algo que soa gratuito. E eu gostei bastante. Para mim, acho que o episódio que mais representa o que Black Mirror se propôs a ser no começo é esse Beyond the Sea. Mas é isso, eu acho que é uma temporada que é bastante regular, não é representativa do que Black Mirror se propõe a ser, me parece uma outra série, e é isso. Enfim, um grande abraço e bons filmes, e boas séries.